Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre derivadas, né? E agora nós vamos estudar um pouco sobre... Vamos falar um pouco sobre taxas relacionadas, né? Para isso, nós vamos precisar da ideia de derivação implícita que nós vimos nos dois vídeos anteriores, né? Então, se você não viu até o momento esses vídeos, a minha sugestão é que você os veja, porque eles vão ser importantes aqui. Qual que é o objetivo principal do vídeo, né? Nós apresentarmos algumas aplicações de derivada, vendo essa derivada como taxa de variação, né? Bibliografia continua sendo livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição, né? Então, o que que nós já vimos até o momento, né? Especialmente naquele vídeo que nós definimos derivada, né? Deve ter sido o primeiro vídeo sobre derivada, onde a gente introduziu a definição. Nós vimos o seguinte, que se uma variável u ela for dada em função de uma outra variável v, ou seja, se uma quantidade u for uma função de uma variável v, a taxa de variação instantânea de u em relação a v é a derivada de u em relação a v. Essas letras aqui não são comumente utilizadas, mas é mais ou menos assim. Se você tem uma variável y em função de uma variável x, a taxa de variação de y em relação a x, a taxa de variação instantânea, é exatamente a sua derivada, a derivada de y em relação a x. Tá? Se você tem, por exemplo, o deslocamento em função do tempo, né, então a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo, né, a taxa de variação instantânea, isso é a derivada do deslocamento em relação ao tempo. Né? Então, quando você tem esse tipo de situação, então taxa de variação instantânea é a derivada em questão. Tá? Em muitos problemas da física, da química e da biologia, tá? Muitas vezes nós temos duas ou mais quantidades que variam simultaneamente entre si. Nesses problemas onde você tem essas quantidades variando simultaneamente entre si, são levadas em consideração as taxas de variações. Tá? Esse tipo de problema nós chamamos então de problemas de taxas relacionadas. Por que problemas de taxas relacionadas? Porque nós temos taxas de variações e essas taxas de variações elas estão conectadas, elas estão amarradas, elas estão íntimas. Elas são íntimas uma das outras. Veja um exemplo. Quando você bombeia ar para dentro de um balão, ou para dentro do balão, ou para dentro de um pneu, por exemplo, né? Aqui, um balão, mas poderia ser um pneu. Mas vamos pegar balão aqui. Tanto o volume quanto o raio do balão, eles crescem com o passar do tempo. E as suas taxas de crescimento, elas estão relacionadas. É claro, imagina um balão esférico. Você está jogando ar para dentro desse balão esférico. O raio dele varia com o tempo. E varia com o volume. Né? Depende, a variação do raio, com o passar do tempo, ele depende da taxa de variação ou da velocidade que o ar está entrando para dentro do balão. Então, a variação do raio em relação ao tempo é dependente da variação do volume em relação ao tempo. Quanto mais rápido, quanto maior for a velocidade do ar entrando para dentro do balão, mais rápido o raio do balão cresce. Quanto mais rápido o raio do balão cresce, significa que mais volume de ar você está jogando para dentro do seu balão. Então você tem taxas de variação, o volume varia com o tempo, o raio varia com o tempo, e essas duas taxas elas estão relacionadas, elas estão conectadas. Você não consegue separar uma da outra. Quando o volume aumenta, o raio aumenta, tá? Com o passar do tempo. Então essas são duas taxas. A variação do raio, a variação do volume, são duas taxas que estão relacionadas. Uma coisa nesse exemplo, é muito mais fácil você medir o volume, a variação do volume, do que a variação do raio. Por quê? Porque se você tiver um dispositivo que faz a medição da quantidade de ar que entra para dentro do seu balão, você sabe exatamente quanto foi o volume que entrou, você sabe a velocidade, né, que o volume está entrando,
É mais fácil de calcular isso, mais fácil de determinar, do que você ficar medindo a todo instante de tempo a variação do raio, né? Agora, como que nós podemos descobrir a taxa de crescimento do raio, sabendo a taxa de variação do volume, né? Essa é a grande pergunta, né? Como que nós podemos determinar a taxa de variação de uma grandeza, sabendo a taxa de variação da outra grandeza, né? Então, esse é o objetivo, essa é a pergunta de $1 milhão quando você está trabalhando com taxas relacionadas, tá? Nesses problemas de taxas relacionadas, a ideia é escrever aquela taxa de variação, é escrever a taxa de variação de uma grandeza em termos da outra taxa de variação. Aquela taxa de variação que é difícil de você determinar, você escreve ela em função daquela taxa de variação que é fácil de você determinar. Quando uma é fácil e a outra é difícil, você pega a difícil, escreve em termos, escreve como uma função, escreve como uma dependência daquela taxa de variação que é mais fácil de você determinar. Tá? Como é que você faz isso? Como é que você vai relacionar essas duas taxas? Você faz o seguinte, primeiro, você encontra uma equação que relaciona as duas grandezas. 2, 3, tanto faz. Você encontra uma equação que relaciona as grandezas, não as taxas de variação. Você encontra uma equação que relaciona as grandezas em questão. O volume e o raio, por exemplo, de um balão esférico. Existe uma equação que relaciona o volume com o raio de um balão? Se existir, você escreve essa equação. Em seguida, você deriva ambos os lados da equação do mesmo jeito que nós vimos na derivação implícita nos 2 vídeos anteriores que você ainda não viu. Tá? Então, essa é basicamente a ideia. Para nós exemplificarmos isso, essa é a parte, vamos dizer assim, essa é a parte teórica das taxas relacionadas. E nós vamos ver com um exemplo como isso pode ser feito. Certo? E nós vamos ver de uma maneira bem detalhada. A minha sugestão é que você assista, porque a técnica de resolução aqui pode ser utilizada para vários exercícios daqui para frente. E daqui para trás também. Tá? Então, a maneira de você organizar o exercício, aqui dá para mostrar muito bonitinho como que se organiza a resolução de um exercício em matemática. Vamos lá? Bom, qual que é o exemplo? O exemplo fala o seguinte: ar está sendo bombeado para dentro de um balão esférico, de modo que seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, você está bombeando ar para dentro do seu balão, e a velocidade de bombeamento é de 100 centímetros cúbicos por segundo. Você fala assim, velocidade, aumento do volume a essa taxa, isso aqui é uma derivada. Está variando. O volume está variando com o tempo. Variação do volume com o tempo, isso é uma taxa. Isso é uma taxa, aqui nesse caso, uma taxa de crescimento. Então, isso aqui é uma derivada. A derivada do quê? Não sei, daqui a pouco a gente vai ver, mas é uma derivada. Muito bem. A pergunta é, quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for de 50 centímetros? O que isso aqui está pedindo? Bom, quanto que o raio aumenta? Aumento do raio, quando o diâmetro for de 50 centímetros, isso aqui está pedindo uma velocidade. Aqui está pedindo quão rápido o raio aumenta? Quer dizer, qual é a velocidade que o raio está aumentando? Quantos centímetros por segundo o raio está aumentando? Já que o volume é dado em segundos, aqui a variação do raio do volume é dada em segundos, eu vou tentar descobrir quão rápido o raio está aumentando por segundo. No exato momento em que o diâmetro for de 50 centímetros. Putz, isso aqui nada mais é do que uma derivada. Isso aqui eu quero saber uma taxa de variação instantânea, no instante em que o diâmetro for de 50 centímetros. Isso aqui é uma derivada. O que nós queremos é uma derivada. É a derivada do raio em relação ao tempo,
que é a velocidade, né? Quando o diâmetro for de 50 centímetros. Diâmetro 50 centímetros é a mesma coisa que raio ser 25 centímetros. Tá? Então, essa é a ideia. Beleza? Bom, para isso, o que nós vamos começar a fazer? As duas primeiras coisas é identificarmos os dados do problema e a incógnita do problema. Essa é a primeira coisa. Tá? O que é nos dado? O que é nos dado? A taxa de crescimento do volume de ar. Só isso. Esse é o único dado que nós temos. 100 centímetros cúbicos por segundo. Qual é a incógnita? Taxa de crescimento do raio quando o diâmetro for de 50 centímetros. Essa é a incógnita. É isso que nós queremos descobrir. Bom, isso aqui são palavras. Isso aqui está tudo descrito em termos de palavras. Mas a matemática não se dá muito bem com palavras. É melhor nós introduzirmos certas notações boas, sugestivas, que nos façam lembrar das coisas. Tá? Então vamos ver. Quais são as variáveis envolvidas aqui? Primeira variável, volume. Segunda variável, o raio. E tem uma terceira variável, que é o tempo. Ora, volume nós vamos chamar de V. Raio de R. E tempo de T minúsculo. Mas é claro, essas são três notações que nós vamos introduzir e que elas nos fazem lembrar o que cada uma significa. Você vê a letra V. V é o quê? Volume. R é o quê? Raio. T é o quê? Tempo. T minúsculo é tempo. T maiúsculo, temperatura. E assim por diante. Tá? Então, notações clássicas. Bom, qual é a chave do problema? Qual é a chave do problema? Está em lembrar que taxas de variações são derivadas. Taxas de variações instantâneas, né? 100 centímetros cúbicos por segundo. Isso é uma taxa de variação. Isso é uma derivada. E a chave está aqui. Nesse problema, o volume e o raio, eles são funções do tempo. Claro, quando o volume, à medida que o tempo vai passando, o volume vai aumentando. E o raio também. Então, tanto o volume como o raio são funções do tempo. A taxa de crescimento do volume em relação ao tempo é essa derivada aqui. É a derivada do volume em relação ao tempo. O volume não é uma função do tempo? É. Então, ele tem a derivada. E o que significa a derivada? É a taxa de crescimento, é a taxa de variação do volume. Porque você está jogando ar para dentro do balão. Você podia estar tirando o volume. Podia estar tirando o ar também desse balão. Né? Você vai enchendo, tem um outro furo no balão e o ar vai sendo expulso. Né? Então, o volume tem uma certa variação. O volume depende do tempo. E ele tem uma taxa de variação e isso é a sua derivada. A taxa de crescimento do raio é a derivada do raio em relação ao tempo. É o dr de t. Porque o r é uma função de t. Portanto, nós podemos representar os dados e as incógnitas agora em termos matemáticos. Lembra os dados? Qual que era o dado? Olha como é que nós escrevemos o dado antes. Taxa de crescimento do volume de ar. Incógnita. Taxa de crescimento do raio quando o diâmetro é de 50 centímetros. Nós vamos trocar essas palavras agora por notações matemáticas. Vamos sair do português e vamos por o matematiquês. Essa é basicamente a ideia. Então, em termos matemáticos, quais são os dados? A variação do volume, a derivada do volume em relação ao tempo, é 100 centímetros cúbicos por segundo. A incógnita, o que nós queremos? Nós queremos a derivada do raio em relação ao tempo quando o raio for de 25 centímetros, ou seja, diâmetro 150 centímetros. Então, é isso que nós queremos. Isso nós temos, isso é o que nós queremos. Beleza? Bom, agora observe o seguinte. Ó. Você tem informação sobre a derivada de V. Você quer informação sobre a derivada do raio. Certo? Como é que você vai relacionar essas duas grandezas? Como é que você vai conectar essas duas taxas? A variação do volume e a variação do raio em relação ao tempo. Primeiro, nós vamos relacionar o volume e o raio pelo volume da esfera. O balão não é esférico? É esférico. O raio e o volume da esfera tem uma relação entre elas. O volume é 4/3 de πr ao cubo. É isso. Essa é a fórmula do volume. Muito bem.
Agora, olha que coisa louca. Onde é que está a sua informação? Está na variação do volume. O que você quer? A variação do raio. Qual fórmula você tem? Você tem a fórmula do volume em relação ao raio. Cara, você vai ter que fazer aparecer a derivada do volume em relação ao tempo e a derivada do raio em relação ao tempo, via essa equação aqui. Por que você precisa disso? Porque é na derivada do volume que está a sua informação. Então, essa derivada do volume em relação ao tempo, ela tem que aparecer. E ela vai aparecer da onde? Desta equação aqui, da equação do volume. Como é que eu faço aparecer a derivada do volume em relação ao tempo? Deriva ambos os lados desta equação. Quando você derivar o lado esquerdo, olha o que vai te aparecer. É a derivada do volume em relação ao tempo. O que vai aparecer quando você derivar o lado direito em relação ao tempo? Não sei. Vamos ver agora. Tá? Então, a derivada do volume em relação ao tempo é a derivada em relação ao tempo de 4/3 de Pierre ao cubo. Lembra, o raio é uma função do tempo. Né? Esse 4/3 vezes π é uma constante, ele passa para fora da derivada. Então, a derivada do volume em relação ao tempo é 4π sobre 3 que multiplica essa derivada de r ao cubo. Mas pera lá, o r é uma função do tempo. Então aqui eu vou usar a regra da cadeia. O que nos diz a regra da cadeia? O que você vai fazer? Você pega esse expoente aqui, joga para frente e subtrai uma unidade no expoente. Fica 3r ao cubo, 3r ao quadrado. Só isso? Não. Porque você está derivando r ao cubo em relação ao tempo. Você não está derivando r ao cubo em relação a r. Se fosse em relação a r, acabava aqui. Mas é em relação ao tempo. Então você tem que multiplicar pela derivada da função r em relação ao tempo. Né? Então essa é a relação. Essa aqui é esse 3 corta com esse 3. E nós temos então que a derivada de v em relação ao tempo é 4πr ao cubo que multiplica dr de t. Certo? Muito bem. Então, nós já relacionamos a taxa de variação do volume em relação ao tempo com a taxa de variação do raio em relação ao tempo. Agora, olha que coisa interessante. Eu consigo isolar aqui o dr de t. Eu pego esse sujeito que está multiplicando, passo para o outro lado, multiplicando pelo seu inverso. Então, o dr de t é 1 sobre 4πr ao quadrado dv dt. Eu relacionei agora, consegui escrever a variação do raio em relação ao tempo em função da variação do volume em relação ao tempo, multiplicado por essa fração aqui. Certo? Muito bem. Eu sei, olha só, olha que coisa. O que eu quero? A variação do raio em relação ao tempo, quando o volume for de 100 centímetros cúbicos por segundo, e no instante em que o raio for 25 centímetros. Então, quando o raio for 25 centímetros, qual é a taxa de variação do raio? Naquele exato instante em que o raio for de 25 centímetros. É tipo velocidade instantânea. É o quê? O que eu vou fazer? Eu vou jogar no lugar do R, eu vou jogar 25, e no lugar do dv dt, ou seja, na derivada de v em relação a t, eu vou jogar 100. Então, eu vou vir nessa fórmula aqui. O dr de t não é isso daqui? Então, para cada raio, eu vou ter uma velocidade instantânea na variação de r em relação a t. Eu tenho uma variação instantânea, uma velocidade instantânea do raio em relação a t. Tá? Quando o raio for 25, eu jogo 25 aqui, faço as contas e acho que a velocidade de crescimento do raio é 1 sobre 25π. Isso dá aproximadamente 0,0127 centímetros por segundo. O que isso significa? Que quando o volume aumenta 100 centímetros cúbicos por segundo e o raio for de 25 centímetros, a velocidade de crescimento do raio é isso daqui, 0,0127
centímetros por segundo. Ah, mas e quando o raio for de apenas 5 centímetros? Qual é a variação do raio? Não sei. Joga aqui e faz as contas. Troca. Vai aqui, no lugar do R. Aqui, ó. No lugar do R, coloca 5 centímetros. Ah, mas e quando o raio do balão for de 1 metro? Qual é a taxa de crescimento do raio? Quando que o raio. Quando que a velocidade de crescimento do raio é mais rápida? No começo do bombeamento ou quando o balão já está mais cheio? Né? Faz essas jogadas, né? Começa a jogar valores, joga 5 centímetros, 10 centímetros, 15, 20, vai jogando esses valores aqui, vai fazendo as contas. E aí faz uma análise. O que acontece? Quando que o raio aumenta velozmente? Né? Quando que ele aumenta... Quando que o raio aumenta assim muito? É no começo do bombeamento ou é mais no final do bombeamento? Tá? Com isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.